O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. O desejo do meu coração nessa manhã é que você seja cheio, repleto da presença vivificante do amor de Deus. Não queira caminhar sozinho, não queira viver nem um segundo da tua vida sem a presença de Jesus. Hoje, terça-feira, 17 de janeiro de 2023, não é isso? O evangelho de hoje está em Marcos 2, versículo 23 ao 28. Sempre atrás de Jesus havia um público. Havia o público que só queria ser curado e voltar para a sua vida velha. Eram os interesseiros. A grande multidão. A grande maioria da multidão que seguia Jesus eram pessoas que só queriam algo de Jesus, mas não queria compromisso com Jesus. Outro grupo de pessoas que seguia Jesus eram os perseguidores de Jesus. E um grupo menor que seguia Jesus era aqueles que queriam ter suas vidas transformadas e seguir o Mestre. No Evangelho, Marcos narra para nós o segundo grupo de seguidores de Jesus, entre aspas, porque na verdade eu não vou chamar seguidores, vou chamar perseguidores de Jesus, porque eles estavam 24 horas atrás de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Alguém que está 24 horas atrás de alguém, não para segui-lo, mas para persegui-lo, era isso que os fariseus faziam. Então, quando alguém percebe outro alguém, o que ele vai acontecer? Ele vai fazer de tudo para encontrar essa pessoa perseguida em alguma falha, ou seja, vamos achar aqui um defeito nele, vamos achar um vacilo aqui, vamos achar uma falha, porque nós vamos ter argumento para contar para os nossos superiores, armar uma cilada contra ele para prendê-lo e até mesmo matá-lo. Esse era o objetivo desses homens que perseguiam Jesus. Só entenda isso. E aí qual foi o motivo hoje? Ontem, os fariseus, juntamente com os discípulos de João, chegaram a Jesus e perguntaram por que os discípulos dele não jejuavam. Se os fariseus, se os discípulos de João jejuavam, por que os de Jesus não jejuavam? Esse foi o questionamento. Hoje o questionamento é, Jesus vai passando pelos campos de trigo e os discípulos com fome começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Aí os perseguidores, que não são seguidores, aliás, os seguidores eram os discípulos que estavam arrancando espigas. Os perseguidores, ao invés de arrancar espigas também, eles acharam argumento para atazanar a vida de Jesus. Só isso que eles queriam. E eles chegam para Jesus e dizem assim, olha, por que eles fazem dia de sábado que não é permitido? Segundo a lei de Moisés, não pode trabalhar no dia de sábado. Aí Jesus dá uma resposta fantástica. Ele usa o exemplo de Davi e seus companheiros. Quando passaram fome, o que eles fizeram? Eles entraram no templo, na casa de Deus. Nessa época, o sacerdote era Abiatar. Ele comeu os pães oferecidos a Deus e deu também aos companheiros. Só que só os sacerdotes era permitido comer esses pães. Os fariseus não lembravam mais disso? Ou estavam se fazendo de dermências? Mas é porque eles queriam perseguir Jesus. O problema deles não era contra Davi, que já tinha morrido, era contra Jesus, porque eles tinham medo de perder o poder, porque atrás de Jesus já tinha uma grande multidão. Aí Jesus diz assim, o sábado foi feito para o homem
e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus aqui mostra para nós a sua soberania, o seu senhorio de Jesus. Ele é o Senhor soberano que domina todas as coisas, mas só domina o coração do homem quando o homem quer, quando o homem se deixa ser dominado, conduzido por esse Jesus. Então, hoje Jesus nos ensina isso, que Ele é Senhor e que nós temos que agradar, não se preocupe em agradar leis de fulano, de ciclano, isso ou aquilo. Preocupa-se em viver os ensinamentos de Jesus. Só isso. E outra coisa, que é permitido no sábado? Fazer o mal, fazer o bem. Deixar uma pessoa morrer ou salvar essa pessoa? A lei judaica são 613 mandamentos. 613 mandamentos. É muito mandamento. Então era um povo que às vezes deixava de viver uma liberdade mesmo em Cristo para agradar uma lei que não levava a lugar algum. É por isso que Jesus denuncia muitas leis dos judeus. Hoje a única coisa que você tem que se preocupar é em fazer a vontade de Jesus. Faça a vontade de Jesus. Não tenha medo de fazer o bem, de seguir Jesus. Para de ser um cristão interesseiro. Seja um cristão seguidor. Porque no dia do nosso batismo, o Senhor nos tornou discípulos. Anuncie, leve o Evangelho. Anuncie com a vida, com o seu testemunho. Mas faça a vontade de Jesus. Israel de Freitas, Evangelho do Dia.